Uma ótima noite para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Seja muito bem-vindo ao Pautas da Igreja, o seu jornal diário que te mantém muito bem informado sobre tudo aquilo que é notícia na nossa Igreja Católica. É hora de nos mantermos atualizados juntos aqui na TV, que é a casa do Pai aí na sua casa. Quinta-feira, considerado dia do TBT por muitos, e hoje é dia de celebrar um dos maiores meios de comunicação da nossa história, o rádio, que nasceu da fé e da ciência e segue transformando vidas há mais de um século aqui no Brasil. Nesta reportagem que vamos conferir agora, vamos relembrar os pioneiros e mostrar também como essa paixão continua viva. Eu tenho certeza que você tem uma grande lembrança em algo relacionado ao rádio. Vamos acompanhar. Está no ar. No final do século XIX, surgia o início de uma grande história, a história do rádio no Brasil. De lá para cá, muitos avanços aconteceram e no início deste ano, de 2025, uma lei sancionada instituiu o dia 25 de setembro como Dia Nacional do Rádio no Brasil. Antes mesmo de Edgar Roquette Pinto fundar a primeira emissora oficial de rádio, em 1923, outro brasileiro já sonhava em levar a voz pelo ar. O padre Roberto Landel de Moura realizou, em 16 de julho de 1899, a primeira transmissão de rádio registrada no mundo. Ele sempre teve essa dupla vocação, né, de padre e de uma pessoa também interessada em ciência, notadamente nessa área de comunicação, né, que foi onde ele entrou, nessa parte da física, né, e naquela época dele só haviam comunicações com fio, né, o telégrafo com fio e o telefone com fio. O sem fio, o wireless, era um grande sonho, até uma determinada época, até a última década do século XIX, né? Que foi aí, então, que o mundo, né, entrou nessa era do sem-fio, com Marconi, né, com a telegrafia, e com o padre Landel também. Um homem de fé e ciência que enfrentou muitos desafios e pouca valorização na época. Ele não conseguiu nenhum apoio financeiro, chegaram até a destruir os aparelhos dele em um determinado momento. Então, ele enfrentou muitas adversidades, embora tenha feito uma invenção pioneira no mundo. A partir da invenção do padre Landel, abriu-se o caminho para que o rádio se tornasse realidade. A primeira transmissão oficial no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1922. No ano seguinte, Edgar Roquette Pinto fundava a Rádio Sociedade, marco da radiodifusão no país. Em Goiânia, fomos até a Radiodifusora, emissora católica administrada pelos missionários redentoristas, para ver de perto como essa história do rádio continua viva. A Radiodifusora foi fundada no ano de 1957 por dois empresários e logo depois foi adquirida pela Arquidiocese de Goiânia para ser a voz do Santuário do Pai Eterno, a voz dos projetos de evangelização da Arquidiocese naquele momento. Naquele momento especificamente, contribuindo de forma muito importante para a educação, para a alfabetização das pessoas através do movimento de educação de base. Mas, claro, a programação da rádio, desde aquele tempo, sempre marcada pelos programas de evangelização, pelos programas de entretenimento, pelo jornalismo e pela cobertura do futebol goiano. O rádio continua cheio de história, informação, música, sentimento e, principalmente, alcançando muita gente.
E quando eu comecei a faculdade, a primeira oportunidade que me apareceu foi em rádio. E daí começou-se uma paixão, que começou primeiro com uma timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída, mas quando a gente conhece o rádio, a intensidade da resposta das pessoas, de quem nos escuta, do ouvinte, é tão grande, é tão carinhosa, que não tem como você não se abrir e não se apaixonar. Bom, isso tudo começou aqui, na Rádio Difusora Goiânia, na equipe ainda do Jorge Cajuru. Eu vim para cá para fazer um trabalho que o meu pai já fazia. Aí meu pai faleceu em 1982 e em 1986 eu quis seguir essa profissão do meu pai, trabalhando no rádio e também no rádio esportivo. São mais de 100 anos de rádio no Brasil, do pioneirismo de Landel ao legado de Roquete Pinto. Esse meio continua nos acompanhando e ensinando. E por falar em ensinamento, é uma companhia que também evangeliza. É o veículo que fala com a intimidade, né? Eu sempre lembro que o rádio fala com você, né? Fala com a pessoa na sua intimidade, seja ela dirigindo, seja ela trabalhando, seja onde quer que ela esteja, o rádio não tira toda a atenção da pessoa do que ela está fazendo, ela pode continuar nos seus afazeres e acompanhar a programação. O rádio fala com o coração das pessoas. É um meio de comunicação inseparável de todo mundo, né? Penso eu, o rádio está presente em todos os lugares, inclusive nos veículos, né? Até hoje, nos mais modernos veículos, sempre o rádio vem ali, né? Está integrado nos aparelhos celulares também, faz parte da nossa rotina. Viva o rádio, então, nessa data de 25 de setembro.